Eu sou a professora Patrícia Rossafa, professora autorizada e capacitada pela International Ergonomics School e aqui no Brasil ministro os cursos das metodologias da IPM por meio da Escola Ocra Brasiliana. Hoje eu quero falar para você sobre avaliação ergonômica preliminar, análise ergonômica do trabalho, perigo e risco ergonômico. Nós batemos muito nessa tecla ao longo dos vídeos aqui no canal, mas justamente porque nós precisamos levar esta transformação que trouxe tanta confusão do conhecimento real do que significa de fato esses diagnósticos na prática e no dia a dia do ergonomista que atua de modo científico. A ergonomia, como nós bem sabemos, é uma ciência que vem sofrendo constante evolução técnica e científica. No Brasil, inclusive, as nossas normas foram atualizadas, a NR1 e a 17. Com a vigência das duas novas normas regulamentadoras, a partir do dia 3 de janeiro, em especial, para a ergonomia, o olhar deveria ter sido mudado. Classificar o perigo e o risco ganhou um novo e importante protagonismo. Entrou em cena a avaliação ergonômica preliminar, AEP, que tem como objetivo avaliar se existe ou não o perigo ergonômico. Nos casos em que não são identificados perigos, não há necessidade de aprofundar a exposição. Portanto, não é pertinente fazer a AET, Análise Ergonômica do Trabalho. As duas modalidades documentais começam com A, mas uma fala de avaliação e a outra de análise. Vamos ver isso um pouco mais à frente. Não podemos deixar de dizer que o inverso também é verdadeiro. Se houver perigo, indica-se o aprofundamento pela ET, a não ser que o plano de ação seja suficiente para dar conta de um perigo que não depende da exposição e de outras variáveis que são inerentes a uma graduação real e efetiva do fator de risco ergonômico. Para classificar o perigo e quantificar o risco, é necessário um raciocínio ergonômico de alta performance, com ferramentas e metodologias altamente científicas. E estas metodologias em si precisam contemplar todas as variáveis necessárias para conseguir cobrir todas as exposições que esse trabalhador está sendo colocado no seu posto de trabalho. Nós dizemos, dentro da Escola Mundial de Ergonomia de Alta Performance, que quem está doente num primeiro momento, e esse doente, entre aspas, é o posto de trabalho, é o local onde esse indivíduo está. Então, nós temos que ir lá e identificar os fatores originalmente visuais que nós conseguimos classificar de modo muito rápido por meio de uma avaliação. Mas nem sempre uma avaliação dá conta de fazer toda a identificação dos fatores ergonômicos. Em muitos casos, nós precisamos realmente aprofundar este perigo e entender por meio de uma análise todas estas quantificações, todas estas naturezas de tarefas, de atividades, melhor dizendo, que existem ali naquele posto e que colocam o trabalhador em uma exposição real. Perigo, em um conceito muito sumário e prático, é a identificação de fatores ergonômicos na tarefa e nas atividades do trabalhador. Porém, a presença de perigo não evidencia exposição, visto que exposição é matéria técnica e prática para o diagnóstico do risco. Didaticamente, reforço esse conceito e vou reforçar inúmeras vezes nas nossas aulas. Risco é perigo mais exposição. A manifestação desse perigo não indica que pode haver risco de doença ocupacional. Se você já assistiu os nossos vídeos anteriores, sabe que eu já fiz esse trajeto de conceito com vocês. O que nós buscamos na ergonomia é o risco efetivamente. O risco é a doença ocupacional. Para identificar se existe um risco de doença ocupacional, apenas o risco comprovado e graduado pode levar a esse potencial de adoecimento. Nesse sentido, a nova NR17, de forma brilhante, criou as fases e a diferenciação entre esses dois tipos de diagnóstico, principalmente quando ela destaca a obrigação de fazer dos dois modelos para o diagnóstico ergonômico, sendo um preliminar
podendo ou não descartar a etapa seguinte, que trata somente da avaliação, e o outro aprofundado, que emprega o conceito real do que é analisar. Respectivamente, nós estamos falando da AEP e da AET. De modo prático, a AEP é a avaliação ergonômica preliminar que visa identificar perigos, enquanto que a AET é a análise ergonômica do trabalho que, de modo aprofundado, analisa a exposição desses perigos. Vejamos o que diz a própria NR17 quanto à AEP. No item 17.3.1, ela diz que a organização deve, é o dever, não dá o arbítrio, deve realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho que, em decorrência da natureza e conteúdo das atividades requeridas, demandam adaptação das características psicofisiológicas do trabalhador, a fim de subsidiar a implementação de medidas de prevenção e adequações necessárias que já são previstas na própria normativa. Já lá no item 17.3.1.1, a avaliação ergonômica preliminar destas situações de trabalho pode ser realizada por meio de abordagens qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas ou da combinação dessas, dependendo do fator ergonômico, né, do risco e dos requisitos legais, a fim de identificar o quê? A própria norma já diz, a fim de identificar os perigos e produzir informações para o planejamento das medidas de prevenção necessárias. Lá no item 17.3.1.2, nós já vemos que a avaliação ergonômica preliminar pode ser contemplada nos processos de identificação de perigos e de avaliação dos riscos que foram descritos na outra norma, lá na NR1, no seu item 1.5.4, que trata das disposições gerais e do gerenciamento dos riscos ocupacionais. A norma citada trata nesses itens do termo exclusivamente avaliação. E a avaliação é o método que nós devemos empregar de modo ágil para identificação e declaração da existência de perigos, podendo existir um plano de ação para estes perigos que estão ligados a ações rápidas e cobertas por esse modelo de avaliação. Cabe, então, ao ergonomista identificar se o modelo avaliação dá esta cobertura necessária à proteção de saúde e segurança do trabalho, daquele trabalhador que está ali exposto naquele ambiente. Vamos trazer aqui um exemplo prático de como você pode utilizar uma EP e constituir a partir dela um plano de ação. Ao realizar a avaliação ergonômica preliminar, você identifica que um trabalhador está usando uma cadeira sem estofado. Nesse caso, a norma é clara. A cadeira para o trabalho sentado deve ter um estofamento, ou seja, o perigo já identifica a exposição e o plano de ação claramente pode ser realizado. Eu preciso substituir a cadeira. Nós podemos dizer que a avaliação é uma etapa de comparação entre uma referência já existente e o que você encontra no posto de trabalho. É algo muito objetivo, que você consegue identificar de forma muito clara. Por exemplo, para os fatores de exposição de uma situação de trabalho de home office ou de um ambiente office, um ambiente de escritório, você pode utilizar a norma brasileira que traz as medidas das cadeiras, das mesas, de qual é o tamanho que tem que ter inferiormente à mesa para que posicione bem as pernas do trabalhador. Ali você tem medidas, são cotas, medidas em milímetros, tantos milímetros para isso, tantos milímetros para aquilo. Então, você consegue avaliar de forma muito rápida. E isso é efetivamente uma avaliação ergonômica preliminar. Eu simplesmente vou tirar as medidas da cadeira, da mesa que o trabalhador está utilizando e vou comparar com esta referência já existente na própria normativa brasileira. No momento em que eu faço essa comparação, o meu plano de ação fica muito fácil de ser empregado. Se está atendendo, ok, não tem ação a fazer. Se não está atendendo, eu preciso substituir. E isso serve, gente, como analogia para inúmeras outras situações em que claramente nós temos uma referência e nós temos a coleta que vai fazer esta avaliação, se está dentro ou fora. Quando não está atendendo a referência, mas eu não consigo prontamente estabelecer um plano de ação para correção, ou ficam faltando fatores relacionados à exposição real desse trabalhador, aí eu tenho que avançar para uma análise.
Vou dar um exemplo aqui que pode ajudar na compreensão e que eu uso em todas as aulas dos nossos cursos da metodologia OCRA. Quando você vai fazer um hemograma, você não fica guardando aquele resultado para o médico avaliar. Prontamente você abre o resultado agora, né, na tela do computador, no celular, e você já compara o resultado do seu exame de sangue com a referência que o próprio laudo já traz para você. E ali você consegue identificar, não, isso daqui está dentro, isso daqui está fora, isso aqui está dentro, isso aqui está fora. Ou outro indicador, você consegue pensar no que fazer, você já consegue estabelecer meio que um plano de ação. Ah, não, aqui tá faltando ferro, vou comer mais carne vermelha, um exemplo bem básico, né? Mas será que é só isso mesmo? Será que você não tem que fazer uma análise mais aprofundada para entender o porquê disso? Então, muitas vezes, nós criamos planos de ação dentro de um diagnóstico perigoso, em que nós não aprofundamos se de fato existem outros fatores, outras variáveis que compõem esse perigo para se estabelecer a exposição ao risco. Quando você vê no seu hemograma uma série de outras taxas que estão alteradas e você desconhece a combinação de todas elas, você não é capaz mais de avaliar, você não é mais capaz de comparar o existente com a referência. Você precisa levar para um profissional especializado. E esse profissional especializado, na sua competência técnica, vai analisar. E quando ele fizer esta análise, ele vai colocar para o jogo dessa interpretação todas as variáveis necessárias. Ele vai te entrevistar, ele vai buscar um aprofundamento muito maior, e daí sim ele vai chegar a uma conclusão do seu diagnóstico, e a partir daí ele vai determinar qual é o seu potencial de adoecimento e quais são as suas doenças, e vai determinar também qual o seu plano de ação, qual vai ser o seu tratamento. Então é a mesma coisa com a AEP e a AET. Nós estamos falando de níveis diferentes de aprofundamento. E a avaliação não é análise, assim como a análise não é a avaliação. Uma pode fazer parte do status da outra no sentido, né, longevo ali de fazer uma análise global de 360 graus de todos esses fatores de exposição. Então, para a gente parar numa AEP, eu preciso ter a certeza que aquele estudo preliminar, que aquela avaliação preliminar me dá a segurança necessária de que aqueles fatores podem ser corrigidos efetivamente com um plano de ação. Se esse plano de ação já não traz uma correção, uma eliminação da referência de pronto, você precisa aprofundar. Então, grava aí esse critério, porque ele é bastante importante. Vamos voltar à nossa NR17. Quando ela fala da análise ergonômica do trabalho. Então, lá no seu item 17.3.2, ela diz que a organização deve realizar, portanto, a empresa, né, deve realizar a análise ergonômica do trabalho, a AET, quando observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação. Então, a avaliação que você fez não deu conta. Você precisa fazer mais avaliações para chegar nesse critério de uma análise. Ou quando são identificadas inadequações ou insuficiências das ações adotadas. Ou seja, o seu plano de ação não vai virar a chave. O seu plano de ação não vai resolver o que você identificou na avaliação preliminar. Ele vai mitigar, ele vai fazer o quê? O que o seu plano de ação vai transformar de fato na realidade daquele trabalhador? Se o que você colocou no plano de ação não é suficiente, você precisa aprofundar. Ou quando sugerido, né, pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, nos termos do Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. Lá na epidemiologia, nós encontramos uma série de referências para a demanda ergonômica, não podemos nunca esquecer disso. Então, quando nós temos o indicativo de que tem pessoas adoecendo em um determinado setor, uma determinada linha de produção da empresa, por óbvio que eu preciso criar um aprofundamento para entender o porquê aquela população está adoecida, quais são essas doenças, quais são os fatores que eu estou encontrando para essa doença realmente existir, né? Então, sempre que indicada a causa relacionada às condições de trabalho, na análise de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho, eu devo aprofundar. E todo este conceito que eu estou colocando aqui, já fica aí como uma dica para todos, deve constar no seu PGR, no seu programa de gerenciamento de riscos. Hoje a ergonomia ganhou um protagonismo, como eu disse no início da nossa aula. Ela hoje está presente dentro do programa de gerenciamento de risco, dentro do PGR, dentro do GRO,
né, do gerenciamento de riscos ocupacionais, e antes a ergonomia ficava lá isolada, sozinha, na NR17, se falava muito de outros fatores, mas ao longo do tempo foi possível observar que acidentes e tantas outras exposições, como ruído, químicos, eles foram sendo protegidos. Ações muito bem feitas por equipes muito competentes conseguiram, ao longo dos anos, mitigar estes riscos, controlar esses riscos e até eliminar. Isso fez com que os indicadores de doenças ocupacionais assumissem este lugar grandioso hoje, infelizmente, de afastamento dos trabalhadores da sua atividade laboral principal. Então, hoje nós sabemos que o grande problema das organizações está no adoecimento da sua população. E aqui eu vou trazer para vocês mais uma palhinha também dos nossos cursos, né? Do ponto de vista osteomuscular, 5% da população, mesmo não exposta a nenhum fator de risco ergonômico, pode adoecer em relação ao aparelho osteomuscular, pode ter doenças osteomusculares que não são relacionadas ao trabalho. Então, será que eu estou fazendo um diagnóstico preciso realmente dos fatores de exposição desse trabalhador? Ou será que eu estou olhando para os fatores de adoecimento dentro de uma população que, mesmo não exposta, mesmo que seja um guarda de parque, andando com a mão para trás lá, só olhando se alguém está jogando o lixo no lugar certo e só verbalmente fazendo o seu trabalho, que é muito importante, mas não tem movimentação ali de membros superiores, não tem um gasto energético de determinadas articulações, não tem movimentação manual de cargas, tem uma permanência em postura em pé, mas até que ponto isso vai trazer uma patologia de membros superiores para esse indivíduo? Não vai, não tem um nexo com aquela atividade. Então, não havendo nexo com aquela atividade, por óbvio que eu tenho que entender que esse indivíduo está nos 5%. Então, até que ponto os nossos diagnósticos não são diagnósticos extremamente tendenciosos? Até que ponto o nosso olhar ergonômico está treinado o suficiente para identificar o que de fato existe? Ou nós ainda estamos fazendo diagnóstico de fotografia de momento? A ergonomia científica requer que as variáveis sejam controladas. Então, fica evidente a distinção, a partir desses exemplos que eu trago aqui para vocês e da própria menção da norma, né? Então, essa distinção entre o que é o conceito de uma AEP e de uma AET. Avaliar, gente, é a primeira fase do diagnóstico, com o uso ou não de ferramentas simples de diagnóstico preliminar. Tanto que a própria norma diz para mim que eu posso fazer de modo qualitativo, quantitativo, porque eu estou avaliando. Então, nesta avaliação, eu posso utilizar uma série, né, de modelos para se aplicar, mas nunca fuja do conceito avaliação. Inclusive, essas ferramentas que por anos foram utilizadas como ferramentas de diagnóstico de fator de risco ergonômico, hoje nós sabemos claramente que elas não avaliam exposição e que muitas variáveis não estão ali contempladas. Você quer aplicar um RULA, aplica na fase inicial, se você quer algo quantitativo. O RULA vai te dar algumas sinalizações, mas será que está te dando a sinalização certa? Será que é aplicável àquele caso? Lembra que em ergonomia tudo começa na natureza da tarefa. A natureza da tarefa determina muito para nós em termos de exposição do trabalhador. E a natureza da tarefa determina também se aquela organização do trabalho está adequada ou não, se aquele posto de trabalho está adequado ou não, se deve ou não deve ter uma cadeira, que modelo de cadeira e assim por diante. Né? Nós não podemos, enquanto especialistas, fazer a ergonomia do Google, e eu vou repetir isso para vocês em muitas e muitas aulas, porque nós temos que mudar este nosso olhar superficial, né, e não especializado, para um olhar realmente de força científica e conceitual, para se aplicar ferramentas diagnósticas que evidenciam a exposição biomecânica nos diferentes tecidos e dos diferentes fatores ergonômicos. Então, pessoal, avaliar significa comparar um resultado alcançado com o desejado. Avaliar corresponde a observar, pesar, contar, medir, comparar com um padrão desejado. Representa um desempenho histórico, uma meta estabelecida, se atingiu aquela meta ou não, para você chegar a uma conclusão se, ok, está dentro do parâmetro ou está fora. Então, para avaliar, eu preciso ter sempre um parâmetro para entender se está sendo atendido aquele parâmetro ou não está. Já analisar significa, a partir da avaliação, então, a partir da avaliação, identificar os fatores que contribuíram para o desempenho desejado. Então, você tem que realmente abrir o leque, você tem que realmente olhar para todos os fatores, né? E tanto do desempenho desejado quanto do indesejado. E a partir daí, você determina ações para um bom diagnóstico, escolhendo excelentes ferramentas e depois ações para eliminar, corrigir, né, mitigar aquele fator de risco ergonômico que você encontrou.
Em sendo, então, gente, a ergonomia uma ciência de alta performance que envolve múltiplos fatores, as teorias e os conceitos a serem empregados no nosso dia a dia prático precisam minimizar as possibilidades de erro diagnóstico. Nós estamos falando de riscos que são multicausais e nós estamos falando de fatores ergonômicos que também são multicausais. Então, por isso, quanto mais científico, quanto mais mensurado for, né, o seu trabalho no dia a dia da ergonomia, mais segurança você profissional tem, mais sucesso também e mais segurança você transparece para quem te contrata. Em uma analogia bem simples, a ergonomia ela pode ser compreendida em duas fases: na fase de diagnóstico e de tratamento, ou seja, avaliação e análise diagnóstica, que é o meu primeiro passo, e depois o tratamento, que é a gestão ergonômica. E esse olhar da gestão precisa ser de 360 graus, inclusive para saber qual fator eu vou tratar. Não é tudo. Os métodos da Escola Ocra Mundial, eles trazem exatamente um cenário, assim, nós temos uma linha que é muito bonita de se ver, em que nós temos ali todos os fatores, todas as variáveis identificadas no esquema de cores, no esquema de riscos, e daí nós conseguimos quantificar, essa daqui está no nível X, essa daqui está no nível Y, essa daqui está no nível Z, esse daqui está mais próximo de um risco efetivo de adoecimento, aqui está meu problema, mas se eu mexer naquele outro, eu consigo fazer com que esse indivíduo não tenha tanto gasto energético a ponto de não adoecer? Qual destes fatores eu tenho que atuar para mudar o ponteiro final? Então não é tão simples como bater o olho e falar corrija, como bater o olho e falar abaixa esse ombro, não pode mais ter mão acima do nível da cabeça. Excelente, se isso for possível, é aí que você tem que chegar. Tudo que você puder eliminar de gasto energético humano é fantástico. Mas no mundo real, na hora que você está lá dentro da indústria, na hora que você está lá dentro da empresa, você sabe muito bem que isso nem sempre é possível. Nem sempre nós estamos com toda a condição de alterar os processos organizacionais, os processos físicos, a estrutura daquele ambiente de trabalho. Então, nós temos que ter todas as cartas na manga possíveis para fazer a melhor gestão de ergonomia para, de fato, alterar o ponteiro do risco. Aí, o outro ponto é você ter do lado de lá, empresas comprometidas, não somente com os documentos de ergonomia, com o diagnóstico de uma AEP e de uma AET, mas, de fato, comprometidas com o tratamento e a gestão ergonômica real a partir desse diagnóstico assertivo que você teve. Então é isso, pessoal. Por hoje essa é a nossa aula. Fico aqui à disposição sempre para esclarecer as dúvidas. Peço para vocês seguirem a Escola Ocra Brasiliana e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que vocês possam receber este conhecimento, esta atualização constante e que juntos nós possamos transformar a ergonomia do nosso Brasil em uma ergonomia científica e de alta performance. Até a próxima aula!